Agora, Quintana, nós vamos para a nossa aula de ciências. A água e as atividades humanas, tá? O ser humano realiza várias atividades. Então, nós vamos para a nossa aula de ciência. A água e as atividades humanas, tá? O ser humano realiza várias atividades no seu cotidiano e muitas delas dependem da água para serem realizadas. Então, vamos lá para a página 230. Como o ser humano utiliza a água? Ele utiliza a água aonde? Na agricultura, na criação de animais, na indústria, né? Para gerar energia elétrica. As atividades humanas, como a pesca e o transporte, dependem de cursos de água sem consumir esse recurso diretamente. Pessoas que vivem próximas a rios e mares, por exemplo, utilizam embarcações como meio de transporte e obtêm o alimento e a renda familiar da atividade pesqueira. Em nosso dia a dia, utilizamos a água para o consumo e para realizar atividades como escovar os dentes, tomar banho e cozinhar os alimentos. Essa água deve ser potável, ou seja, deve apresentar características adequadas para que não prejudique a saúde do ser humano. Nas cidades, a água que chega até a residência geralmente é captada de rios, açudes e represas, pelas estações de tratamento de água, ETA. Na ETA, a água captada é submetida a várias etapas de tratamento para se tornar potável. Existem locais onde a água disponível para consumo não passa por estações de tratamento. Nesses casos, ela deve ser filtrada e fervida. Aqui é a estação de tratamento de água em São José do Rio Preto, em São Paulo. O ciclo hidrológico influencia diversas atividades humanas. Dessa maneira, as alterações que ocorrem no ciclo da água podem prejudicar essas atividades, como mostrada nas manchetes acima. A escassez de chuva, por exemplo, pode comprometer o desenvolvimento e a reprodução das plantas, bem como causar a morte de animais, reduzindo assim a produção de alimentos para a população. Isso ocorre porque tanto as plantas quanto os animais precisam de água para viver e se desenvolver. A água da chuva reabastece reservatórios, como os rios. Durante os períodos de seca, geralmente o nível de água de alguns reservatórios diminui, prejudicando a captação e a distribuição de água para a população. Essa situação piora quando ocorre o desperdício de água. Por isso, devemos usar esse recurso de maneira consciente. A água utilizada nas usinas hidrelétricas também é proveniente de reservatórios de água abastecidos pelas chuvas. Dessa maneira, a falta de chuva pode reduzir o volume de água nos reservatórios, prejudicando geralmente a energia elétrica. O baixo nível de água dos rios durante o período da seca também pode prejudicar a pesca e a navegação. As plantas, assim como outros seres vivos, participam do ciclo hidrológico. Além de absorver a água do ambiente, elas liberam vapor de água por meio da respiração e da transpiração. Por meio da fotossíntese, as plantas absorvem gás carbônico no ambiente e liberam gás oxigênio. Dessa forma, a retirada da vegetação de um local reduz a quantidade de vapor de água na atmosfera, influenciando o ciclo da água. Nesse caso, reduzindo a ocorrência de chuvas. Além disso, essa retirada interfere na quantidade do ar atmosférico, interferindo na composição de gases e de vapor de água, por exemplo. A vegetação também influencia o ciclo hidrológico de outras maneiras. As raízes das plantas localizadas à beira dos cursos de água, a chamada mata ciliar, ajudam a manter as partículas do solo unidas, reduzindo o carregamento delas para dentro dos corpos d'água. A retirada da mata ciliar deixa o solo desprotegido, facilitando o carregamento de suas partículas para os cursos de água, o que resulta no chamado assoreamento.
O assoreamento dos corpos d'água reduz a profundidade deles, afetando plantas e animais aquáticos. Aqui a mata ciliar, que é em volta dos cursos de água, e aqui é o assoreamento. Além de contribuir para a conservação dos cursos de água, a cobertura vegetal favorece a infiltração e a retenção de água no solo. A retirada da cobertura vegetal diminui a capacidade do solo de absorver e reter a água, o que torna mais seco e, consequentemente, prejudica o abastecimento de reservatório de água subterrânea. Aqui é o solo ressecado no estado de São Paulo.